Olá, turma! Hoje vamos para a nossa aula 32 de História, tendo como tema aí o governo do presidente Costa e Silva, do regime militar. Ok? Então, a gente viu que o primeiro presidente do regime militar foi o Castelo Branco, né? Vimos como se deu o golpe, como João Goulart ele foi afastado do poder, né? Foi exilado no Uruguai. Então, o Congresso, junto com os militares, tomaram o poder, por isso que a gente disse que foi um golpe civil-militar, né? E aí o governo de Castelo Branco é um governo de austeridade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um governo de cortes, né? Na tentativa de solucionar os problemas da economia, o maior deles a inflação. E eu disse a vocês que o governo de Castelo Branco ele é considerado um governo de linha moderada, já que existia um apoio de uma classe de políticos, né, como o caso Carlos Lacerda, por exemplo, que apoiaram o golpe, mas na perspectiva de daquele golpe não durasse muito, né, daquele governo ditatorial não se estendesse e restabelecesse então as eleições presidenciais, o que não ocorreu, né? Então os militares da linha moderada eles não pensavam em estender demais esse período ditatorial, né? E nem de aprofundar a repressão militar, certo? Então, devido a isso, internamente, os militares decidiram afastar Castelo Branco, e aí assume o presidente de linha dura, que é o Costa e Silva, né? Então é o governo caracterizado pelo endurecimento da ditadura, através do ato institucional número 5 e forte repressão contra os opositores do regime. Então a gente pode caracterizar esse governo como o início da repressão que ocorreu durante a ditadura militar, certo? O ápice da ditadura é no governo posterior ao de Costa e Silva, que é do Emílio Garrastazu Médici, né? Que a gente vai ver posteriormente, que é apelidado aí de Anos de Chumbo, pela sua dureza na forma de tratar os opositores, né? Pela repressão instaurada no seu governo. Então é importante a gente ver como é que isso se inicia. Inicia já com o governo aí do Costa e Silva. Política econômica durante o governo do Costa e Silva. Só um segundinho aqui. Então, se o governo de Castelo Branco é caracterizado por ser um governo de cortes, né, na economia de arroxo salarial, ou seja, de diminuição dos salários em relação à inflação, e de um apoio à classe empresarial para que eles tomassem um gás, né? Então ele conseguiu realmente, Castelo Branco ele conseguiu meio que controlar aí a economia e a inflação, e aí dando a Costa e Silva a possibilidade de criar um governo com uma política desenvolvimentista que visava também que a economia ampliasse a questão do consumo, né? Então a política desenvolvimentista de Costa e Silva visava estabilizar o crescimento industrial a longo prazo, assim como planejava estimular o consumo e o investimento público. Então foi na hora que o governo decidiu gastar, né? E aí cria-se uma falsa sensação de desenvolvimento econômico, né? Que ficou conhecido aí como milagre econômico de 68, ainda pegando o governo de Costa e Silva, inicia no governo de Costa e Silva e tem seu ápice, o milagre econômico, por isso que eu vou deixar para falar também nos pormenores, né, nos detalhes, durante o governo de Médici, né? O auge também é o auge da repressão e também o auge da sensação de crescimento econômico gerada aí pelo milagre econômico, certo? Eu pus aí um gráficozinho só para a gente acompanhar. Então, o período, né?
Por que milagre? Por causa do crescimento do PIB. A média de crescimento do PIB foi muito alta, média de 11%. Indústria que influenciaram, né? Os bens de duráveis, bens de capital, os bens de consumo. A taxa de investimento passou de 15% do PIB para 20%. O crescimento foi acompanhado de queda moderada da inflação. Escreveram ainda errado aqui, inflação. Aí a gente tem aqui o gráfico, né? Para a gente acompanhar o crescimento do PIB durante o governo, esse período aí no governo militar. E também a queda leve da inflação. E aí, se o PIB está crescendo, a inflação está caindo, e você está estimulando o consumo, a sensação é que dava de riqueza. Por isso que muita gente diz que ainda defende o período da ditadura, porque criou-se uma sensação de crescimento e de fartura, né? Principalmente para a classe média e para a elite. Esse consumo e essa sensação não se expandiu para as classes pobres. Pelo contrário, eles que sentiram mais o baque, porque esse crescimento ele foi estimulado principalmente por empréstimos, né? Como o governo ele era um governo autoritário, ele não tinha a obrigação de transmitir para a sociedade os gastos econômicos, nem empréstimos e tudo mais, né? A gente só viu o resultado disso futuramente e nos dias atuais, que vimos que houve realmente uma grande quantidade de endividamento durante esse período aí, ok? Então, mas a sensação econômica era que o Brasil estava bem, certo? Só que para uma parcela da população. A maioria da população pobre vivia em condições paupérrimas. A pobreza era extrema em relação à camada pobre atual. O pobre desse período realmente ele não tinha acesso a quase nada, né? E havia um vácuo do Estado. Vamos lá. Início do período de resistência, né? Se o período de endurecimento, certo? E repressão aumentou, também veio junto um período de resistência. Como a resistência ao regime militar, surgiram diversos grupos militantes de esquerda que atuavam clandestinamente. Esses grupos promoviam atividades de guerrilha nas cidades e no interior do país. Em 26 de junho de 1968, ocorreu em São Paulo uma ação da Vanguarda Popular Revolucionária. A gente vai falar mais sobre esses grupos no governo Médici, que lançou um carro-bomba contra um quartel-general em São Paulo. Nesse mesmo ano, as manifestações de rua ampliaram-se. Em 28 de março de 1968, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia em manifestação contra o fechamento do restaurante Calabouço, local onde estudantes com poucos recursos financeiros faziam refeições no Rio de Janeiro. As manifestações populares estavam em ascensão. Na realidade, o Calabouço era um restaurante universitário. Era administrado aí pelas universidades do Rio de Janeiro, né? As universidades públicas, a UFRJ e a URJ. E aí esse estudante, ele foi morto. Ele era um estudante nordestino que estudava, se não me engano, veterinária. E aí isso chocou, né? Porque aqui ó, uma foto do enterro, né? Porque os estudantes, na grande maioria deles, estavam insatisfeitos com a repressão. Repressão é a falta de você poder se expressar, você não sem poder se expressar, você, né, tendo seus passos vigiados pelo governo. E aí foi meio que uma decretação de luta, de guerra, né? Uma guerra fria entre a ideologia de esquerda, principalmente,
e as ideologias libertárias, né, que obviamente não apoiavam um regime em que você não tem liberdade, né, e versus o governo ditatorial nesse momento de Costa e Silva. E aí foi estimulada uma passeata. Esse foi talvez o estopim para que se organizasse essa passeata, que foi conhecida aí como Passeata dos 100 mil, que foi organizado na região central do Rio de Janeiro, Cinelândia, né, era o ponto de chegada, e foi uma manifestação popular contra a ditadura militar brasileira, organizada aí pelo movimento estudantil, e ocorreu em 26 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Uma passeata dessa só foi possível porque o governo ainda não tinha posto em prática o seu plano de repressão total através do ato institucional número 5, né? Porque de imediato o governo, se o AI-5 tivesse vigente, ele não deixaria uma manifestação dessa ocorrer. Ele prenderia os líderes, torturaria, enfim, né? E aí muitos artistas, tem a foto aí de alguns artistas que ficaram famosos pela defesa da liberdade, né, contra a ditadura e tudo mais. Chico Buarque, aqui, Gilberto Gil, Caetano Veloso, e aqui as faixas, né, abaixo a ditadura, povo no poder, né? Então isso chamou muita atenção da sociedade carioca, mas ela teve influência reversa, né? A influência a consequência dessa manifestação foi justamente o governo de Costa e Silva aumentar a repressão, né? Essa foto aí ficou marcada numa pilastra. O cara pichou a pilastra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro na concentração aí, né? Acabei cortando a foto, mas essa foto é bem conhecida. Mas aqui diz assim: abaixo a ditadura. Depois da passeata, né, proporcionalmente ao crescimento das manifestações, também aumentava a ação repressiva do governo militar. Então, a resposta do governo foi que no dia 2 de agosto, vale lembrar que a passeata foi no dia 26 de junho. Então já começa aí, dia 2 de agosto de 68, o líder estudantil Vladimir Palmeira foi preso, que foi o cara que organizou a passeata, né, que discursou na passeata dos 100 mil, e chamou bastante atenção. Então ele foi preso. Logo em seguida, outros 650 estudantes também foram presos, foram para a cadeia. No dia 4 de agosto, outros 300 alunos foram detidos em São Paulo, né? No dia 21 de agosto, o Congresso rejeitou o projeto que concedia anistia aos estudantes e operários presos. Em 12 de outubro, mais 400 estudantes foram detidos durante um congresso clandestino. Os caras já estavam se organizando de forma clandestina, né? A União Nacional dos Estudantes, eles alugaram um sítio. E aí, acho que tinha um documentário, um filme falando sobre isso, bem interessante. E aí eles alugaram um sítio para debater as questões de resistência, né? Como fazer para resistir à repressão, né? Nesse momento aí, eles já estavam sendo vigiados pelos órgãos que ainda não eram oficiais, mas se tornaram oficiais. O mais famoso deles foi o DOPS, que a gente vai falar também, o Departamento de Operações Especiais, né? Que tinha o objetivo justamente de evitar esse tipo de manifestação. Então eles iam lá onde acontecia, dentro das universidades, dentro das agremiações estudantis, como a Uni, por exemplo. E aí eles alugaram esse sítio e, com a desculpa de ser um encontro religioso, mas tinha dentro dos estudantes tinha policiais disfarçados, e aí a polícia achou
E aí prenderam todos, né, os 400 estudantes. Imagina a correria no sítio, né? Essa foto é de lá. Eles com cobertor, muitos foram para acampar, né? Então, embora com muita repressão, as manifestações estudantis continuaram até 13 de dezembro de 1968, quando foi promulgado o Ato Institucional número 5. Iniciava-se ali os anos de chumbo da ditadura militar. Aí começa, né? Porque que o Ato Institucional número 5 é o bicho papão. O que é que ele tinha de tão terrível, né? Primeiro, que ele dava um cheque em branco, um documento em branco, um contrato em branco para o governo, né, fazer o que ele queria, né? Era a liberdade para os militares agir da forma que eles queriam, sem respeitar nada, lei, ordem, nem um crivo social estava entre as ações do governo, né, e as suas consequências. A primeira, fechar o Congresso. Imagine só. Nem isso, nem um microfonezinho que não valia de nada. O partido, o MDB, né, que era o partido de oposição, tinha mais, porque o Congresso foi fechado. Já que as decisões eram unilaterais, vinham dos militares apenas, eles podiam fazer leis, né? Hoje nenhum poder pode, né? Hoje as leis é a união dos três poderes. É um processo muito complicado e é processo legislativo, né? Ou seja, que vem do povo. Então eles podiam fazer leis, ordenar a intervenção nos estados e municípios, que já vinha ocorrendo nas capitais e agora foi ampliado, né? Caçar políticos eleitos pelo povo. Já não tinha nenhum político que representasse perigo, a maioria deles já tinham sido caçados e expulsos do país, né? Demitir, transferir e aposentar funcionários públicos. Imagine só. Decretar estado de sítio quando quiser, sem consultar ninguém. Você sabe que é estado de sítio, é um estado de guerra, né? Que dá plenos poderes. Eles nem fizeram isso porque eles nem precisavam. O estado de sítio dá plenos poderes ao presidente da República, né? Ele ainda é previsto na nossa Constituição, mas para decretar tem que ter a anuência de grande maioria do Congresso. Não é uma coisa simples, né? É um estado de guerra. O estado de sítio ele deve ser decretado se o país estiver em guerra. E aí, o pior de todos foi suspender os direitos ao habeas corpus, né? Por que que isso aí é o pior de todos? Habeas corpus significa em latim corpo livre. É um direito que vem lá do direito romano, que é utilizado até hoje, que é a possibilidade de você responder a uma acusação em liberdade, não ser preso de imediato. Se você não oferecer risco, né? Se você não atrapalhar as investigações, ou se você não foi pego em flagrante, né? Se a sua soltura, se a sua liberdade não tiver sendo questionada, mesmo você sob uma acusação, você pode esperar o julgamento em liberdade, porque existe a possibilidade clara, né? Ninguém é culpado até que prova o contrário, né? Existe a possibilidade de você não ser culpado, aquilo ser apenas uma acusação. Então, hoje em dia, se você é uma pessoa que não representa risco, né, ser acusado de algum crime, você entra com um pedido de habeas corpus. E aí o juiz ele decide se dá ou não, né, se liberta você ou não. Se você ameaçar, por exemplo, alguém, você não tem que ficar preso. Ou se você estiver atrapalhando as investigações, mexendo nas provas do crime, ameaçando testemunha e tudo mais. Então, o habeas corpus é um dispositivo muito importante para que a lei, para que a liberdade plena possa existir. Porque se não tiver habeas corpus, basta uma acusação sem sentido. E é isso que ocorria durante o período do AI-5.
Existia crime de subversão, você ser inimigo do Estado. Então, oh meu Deus. Então, o governo, ele se utilizava disso aí. E ele podia ficar 40 dias com o camarada. Ele acusava fulano de qualquer coisa, prendia e ficava 40 dias com essa pessoa, né? Nesses 40 dias, ele podia se utilizar de qualquer prática de tortura, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso também, para forçar o camarada a entregar os seus pares, né? Isso é uma prática cruel, né? Então, quando você tira o direito de habeas corpus, você tira o direito de liberdade total. O governo ele pode prender qualquer pessoa sem prévia justificativa, né? Porque o que é que estava acontecendo? As pessoas estavam sendo presas, e como não tinha nada concreto, muitas vezes, mesmo dentro da ditadura, as pessoas recorriam ao habeas corpus e o juiz dava, né? E aí as pessoas respondiam por aquela acusação em liberdade. E aí podiam continuar agindo de forma a resistir ao governo militar, à ditadura, certo? Com o habeas corpus, com a retirada do habeas corpus, isso mudou. E aí então o governo ele tinha as pessoas, a sociedade, num caso mais particular, o governo tinha essas pessoas que resistiam, né? Que faziam luta contra o governo militar na mão. Eles podiam fazer o que queriam, certo? Então o AI-5 foi o terror realmente para quem lutava contra a ditadura. Ok? Fim do governo. Costa e Silva foi afastado, certo? Porque teve um derrame. Governou uma junta militar durante pouco tempo, durante meses, e aí depois eles escolheram o presidente Emílio Garrastazu Médici, que a gente vai falar na próxima aula. Ok? Tchau, tchau. Beleza.